Olá! No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta: posso tratar a ansiedade sem medicamentos? É isso aí, é um tema bastante trabalhado, bastante perguntado pelas pessoas. E claro que as pesquisas mostram que uma ansiedade leve, moderada, você pode tratar apenas com a psicoterapia, sim. Uma ansiedade grave, você pode tratar também sem medicamentos. E é disso que eu vou falar aqui também para vocês. Lembrar, o transtorno de ansiedade e também a depressão, eles não são causados por um desequilíbrio químico no cérebro. Né? Essa é a grande questão, essa é a chave do que a gente precisa cada vez mais entender. Esse tema do desequilíbrio químico, ele foi criado muito na década ali de 70, quando os primeiros medicamentos mais novos, antidepressivos e ansiolíticos foram criados, e de uma certa forma houve esse mito de que havia um desequilíbrio químico no cérebro entre os neurotransmissores, entre aí as moléculas químicas do cérebro. Essas noções aí anteriores sobre isso, elas não são verdadeiras, infelizmente. O transtorno de ansiedade, principalmente, e também a depressão, eles não são causados por genes defeituosos ou por processos químicos desequilibrados no cérebro. Eles são causados por um conjunto de fatores biológicos, ambientais, emocionais, afetivos, histórias de vida que você tem, comportamentos mais disfuncionais, conflitos internos. Então, esses comportamentos não saudáveis é que estressam o corpo, trazendo tanto ansiedade quanto depressão. E um corpo que fica excessivamente estressado pode produzir sensações e sintomas relacionados ao hormônio do estresse. Você sabe aqui, eu sempre falo isso, seu corpo está hiperestimulado. Quando esse seu corpo torna-se excessivamente estimulado pelo hormônio do estresse, ele pode agravar a ansiedade existente e as inclinações depressivas também. Os comportamentos pouco saudáveis aprendidos. E aí, gente, lembrar vocês que pensamento também é comportamento, ação também é um comportamento. Né? Então, muitas pessoas ficam assim: nossa, eu não consigo parar de pensar em morte, em pensamentos negativos, em coisas destrutivas. Porque o cérebro está tomado, né, por amígdala, que é o órgão do centro do cérebro do medo, ele está muito estimulado. Então, você vai tender a pensar mais negativamente mesmo. Isso é um sintoma da ansiedade também. Então, na raiz da ansiedade estão essas preocupações e também, inclusive, da depressão também, né? E para eliminar o transtorno da ansiedade, a gente tem que identificar e abordar esses comportamentos ofensivos. De repente, um conflito familiar que eu tive com os meus pais, ou com meus filhos, ou com meu marido, com minha esposa, com meu companheiro, minha companheira, independente aí da relação que você tenha, aquele conflito gerou para você um extremo desgaste, um extremo estresse. E isso, ou às vezes um problema com seu irmão, ou com um amigo, ou com um trabalho, com o seu sócio, com o seu empregado, sua equipe de funcionários, esses conflitos, eles trazem no corpo uma alteração muito grande. Uma vez que você trata esses comportamentos, esses conflitos, o transtorno de ansiedade é eliminado. E aí o padrão, a troca de comportamentos não saudáveis por comportamentos saudáveis, reduz o estresse do corpo. E quando o estresse do corpo for reduzido, o corpo teve tempo suficiente para se recuperar, o corpo deixa de produzir sensações e sintomas relacionados ao estresse, permitindo que a saúde normal volte. Então, nós sabemos que isso é verdade, porque muitos de nós aqui, você sabe no canal, que já resolveram conflitos pessoais, familiares, superaram esses transtornos, eles sabem que isso realmente acontece. Quando você fica mais tranquilo, mais em paz consigo mesmo, você vai eliminar os sintomas da ansiedade. Nenhum de nós, né, nenhum de vocês que trabalhou a ansiedade, se curou dela, mudou a química no cérebro, tá? Ou transplantou, ou substituiu os genes ofensivos, porque não existe isso, né? Simplesmente a abordagem terapêutica de mudar o comportamento ansioso e depressivo reduz o estresse, reduz a depressão. E aí a gente dá tempo para o corpo realmente voltar à saúde normal. E a saúde normal voltando, ela permanece desde que os nossos comportamentos são mais saudáveis. Na verdade, todas as pessoas que tiveram sucesso para lidar com o transtorno da ansiedade, descobriram que essa noção do desequilíbrio químico e de genes defeituosos não são verdadeiras. Né? Você não tem um desequilíbrio químico no cérebro, você não tem um problema genético com você, nenhum gene está errado. Né? São realmente o que acontece.
acúmulo de comportamentos não saudáveis, hábitos que você adquiriu ao longo da sua vida. Você pode ter herdado da sua família, sim, comportamentos, não genes da ansiedade, não genes da depressão, mas sim comportamentos e hábitos aí, né? E as pesquisas independentes, que elas não têm um aporte dos laboratórios farmacêuticos, porque eles apoiam muito a questão do uso de medicamento, eles descobriram que também isso é verdade. Nos últimos anos, essa pesquisa independente descobriu que a terapia da fala, né, a psicoterapia, é a maneira mais eficaz de você superar esses distúrbios. E não tem efeito colateral, né, querido? Você pode aí trabalhar a sua psicoterapia, isso faz todo sentido, né? Porque à medida que a gente aprende e muda os nossos comportamentos, nós mudamos o cerne do problema, e eliminando assim os distúrbios por completo. Enquanto os medicamentos podem diminuir os sintomas para algumas pessoas sentem um alívio dos sintomas. Os medicamentos de forma alguma curam os transtornos da ansiedade e depressão, porque eles não abordam os comportamentos não saudáveis na raiz desse transtorno, né? Deixando assim eles ativos. Então, o medicamento, ele não vai trabalhar seu conflito com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com seu marido, sua esposa, seu companheiro, sua companheira, seu namorado, sua namorada, ou com seu trabalho. Ele vai aliviar um pouco ali, talvez em algumas pessoas, né? Então, a medicação ela pode reduzir, claro, ajudar a reduzir os sintomas para algumas pessoas. Então, aproximadamente aí 1/3 das pessoas que experimentam algum benefício com a medicação, tá, sente que tem resultados. Mas a medicação apenas trata dos sintomas e não do cerne do problema, a causa do problema. Essa também é uma das razões pelas quais muitas pessoas continuam e saem da medicação, muitas vezes ao longo da vida. A pessoa usa a medicação, não melhora, volta de novo. Os efeitos colaterais são muitas vezes difíceis, né? E se você não trabalha o cerne, a causa do problema, você vai continuar sem ser tratado, porque os sintomas do problema podem voltar sempre de novo, né? Mesmo você tomando medicação. Então, se a ansiedade e a depressão não é causada por um desequilíbrio químico no cérebro, então por que os médicos ainda acreditam nessa informação errante e continuam a prescrever esse tipo de medicamentos? Muitas pessoas inicialmente procuram ajuda médica por causa das suas sensações e sintomas indesejados. Então, na verdade, a maioria das pessoas nem sabe que tem um problema de ansiedade ou depressão, até que seus corpos começam a apresentar sensações e sintomas inexplicáveis. E muitas vezes, porque essas sensações e sintomas são estranhos ou imitam sérias condições médicas ou mentais, a pessoa vai atrás de uma solução e vai buscar o médico, né? E muitas vezes as pessoas acreditam que o remédio é milagroso, que ele vai realmente curar o sintoma. Depois que ela toma bastante tempo, passa meses, ela toma medicamento e não melhorou, aí que ela começa a procurar outros resultados e ela pode começar uma psicoterapia que seja mais eficiente com alguém que entenda do transtorno de ansiedade, né? Então, quando as pessoas ansiosas e depressivas procuram os médicos para obter ajuda com as suas preocupações, sensações e sintomas, muitos médicos diagnosticam ansiedade e depressão e prescrevem medicação, porque durante anos eles foram treinados, foram estudados isso, né? Ligaram com médicos, profissionais de saúde mental e o público em geral, tem sido informado que o transtorno de ansiedade e depressão é causado por um desequilíbrio químico do cérebro que requer medicação para corrigir. Mas, na verdade, nada disso foi comprovado cientificamente. Os estudos mostram aí as pesquisas, que muitas pesquisas que foram levadas pelos laboratórios que são produtores dos medicamentos, eles não têm tanta acuidade assim científica. Então, mas eles querem vender o medicamento e isso passa, às vezes, por cima da ciência, né? Então, não é verdade que você tem um desequilíbrio químico e, infelizmente, essa teoria do desequilíbrio químico, ela tem mais a ver com marketing, né, porque a venda do produto, do que com os fatos de melhora dele como um todo. Então, você pode aí acreditar que os médicos continuam a prescrever esse tipo de medicamento para o transtorno de ansiedade, porque realmente eles foram treinados para isso, né? E eles foram ensinados a acreditar que essa teoria do desequilíbrio químico é verdadeira, e na verdade não é, porque as pesquisas não são suficientemente comprovadas para isso. E a gente tem que ter em mente que até recentemente as empresas farmacêuticas financiam muitos programas que treinam os médicos. Então, a gente tem que ter em mente que muitos chamados estudos independentes que apoiaram a teoria do desequilíbrio químico foram escritos por escritores fantasmas, pessoas que eram pagas pelas empresas farmacêuticas para escrever relatórios favoráveis. Portanto, a influência das grandes empresas farmacêuticas ainda hoje é muito sentido.
Então, essa influência negativa, a escrita de fantasmas, está agora sendo desencorajada por revistas médicas, né? E a gente precisa estar sempre atuando aí para entender qual realmente a metodologia científica que foi utilizada. Então, quando você descobre que uma empresa farmacêutica influenciou os médicos a prescreverem os medicamentos, e aí você pode definir essa relação. Primeiro, os médicos não têm ferramenta para ajudar as pessoas a lidar com esses distúrbios fora do uso de medicamentos. Então, eles oferecem as únicas ferramentas que eles têm. Né? Eles acham que o remédio vai melhorar. Enquanto a maioria dos médicos gostaria de ajudar seus pacientes ansiosos e deprimidos, as únicas ferramentas que eles têm são os medicamentos que lhes foram ensinados, formados, foram marketados aí pela indústria farmacêutica. E se o medicamento não funcionar, os médicos vão experimentar outro ou múltiplos e assim por diante, até que o paciente consiga algum alívio. E assim, principalmente os medicamentos psicotrópicos, não é uma questão de ciência, mas uma questão de tentativa e erro, trabalhar para uma solução médica que forneça algum valor. Então, querido, alguns medicamentos funcionam para algumas pessoas, mas eles não são milagrosos. Então, todo cuidado é pouco quando você tomar uma medicação. Anos atrás, os médicos receitavam benzodiazepínicos para ajudar as pessoas com sintomas de estresse e ansiedade. Mas os benzodiazepínicos provaram ser quimicamente viciantes, né? Como eu sempre falo aqui, por exemplo, o Rivotril, ou um benzodiazepínico parecido, você precisa usar por pouco tempo, porque eles precisam ter outras ferramentas para aliviar isso, né? Então, as únicas outras ferramentas disponíveis são, talvez, a única categoria de medicamentos, são os antidepressivos, e eles também causam dependência, né? E aí, quando você vai ao médico e reclama de sintomas de ansiedade, muitas vezes ele vai trocar a medicação, né? Isso provavelmente não é a abordagem mais correta, mas a medicação é a única opção que eles têm. Por isso que é importante você pensar num tratamento psicoterápico com psicólogo, né? E muitas vezes eles não são treinados como os médicos são treinados para fazer psicoterapia. E essa abordagem medicamentosa é muito difundida até hoje, né? Então, você tem aí, às vezes, falta de ar por causa da ansiedade, e pode estar no início aí, mas o médico pode ser que te dê outra medicação que seja equivocada, né? Então, é muito importante aí você ter todo cuidado, né, com a medicação, né? O tempo todo a gente ouve pessoas que recebem medicamentos psicotrópicos para a sensação de sintoma de estresse, e, na verdade, os estudos revelam que há um aumento muito grande de drogas, de uso de antidepressivos ao longo prazo, e um aumento dramático dessas prescrições de antidepressivos emitidas aí. Então, todo cuidado é pouco. Em um artigo publicado científico aí pela imprensa do British Medical Journal, que é de Londres, os cientistas descobriram que, apesar de uma queda no número de novos pacientes diagnosticados com depressão durante 11 anos, o número de prescrição dobrou. Então, cada vez mais o mundo vem prescrevendo mais antidepressivos e antiansiolíticos que não funcionam, né? A gente estima que mais de 2 milhões de pessoas estão tomando antidepressivos a longo prazo durante vários anos, em particular mulheres entre 18 e 30 anos. Pesquisadores da Universidade de Southam descobriram que 90% das pessoas diagnosticadas com depressão estão agora tomando os antidepressivos inibidores seletivos de recaptação da serotonina e norepinefrina. E aí, durante vários anos, né? E muitas vezes sem ter sucesso no tratamento. Então, nossa pesquisa mostra que, embora algumas drogas não são viciantes, muitos pacientes têm dificuldade de sair delas, né? Devido a sintomas de abstinência, incluindo a ansiedade. Então, quanto mais você tratar um processo buscando as causas dele aí, sem usar a medicação, mas usando a psicoterapia, melhor para você, mais saudável, justamente para você descobrir qual que é a causa realmente do sintoma. Quanto mais você descobrir a causa do sintoma, melhor para você. E aí, querido, se você quiser agendar uma sessão online comigo, manda um e-mail para mim, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, ou me segue no Instagram, manda uma mensagem direct lá, que eu vou adorar estar em contato com você, ajudar você no tratamento psicoterápico. E também tem um link aqui no WhatsApp, na descrição do grupo, que você pode mandar uma mensagem privada para mim. E se você ainda não assina o meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas, onde eu respondo todos os comentários das pessoas aqui do canal. Um grande beijo, até o próximo vídeo.